O milionário viúvo chega em casa e se choca ao ver a babá amamentando seu filho. Você o salvou. Ele chega em casa naquele fim de tarde quente, com o barulho distante dos carros passando na rua e o cheiro de terra molhada vindo do jardim recém-regado. A gravata está frouxa no pescoço, o paletó pendurado no braço, e o peso de mais um dia difícil parece grudado nos ombros. Desde que o recém-nascido chegou, nada naquela casa funciona como antes. As noites são longas, os dias parecem sempre incompletos, e o silêncio pesa mais do que qualquer palavra. Mas naquele momento específico, algo interrompe tudo o que ele vinha pensando. Não é choro. Não é o silêncio tenso que se tornou comum. É um som diferente, quase esquecido, um som que traz alívio sem pedir licença. Ele para no meio do corredor, o coração dispara, e por alguns segundos fica apenas ouvindo, tentando entender se não é imaginação. O som vem do quarto. Um som suave, ritmado, acompanhado de uma respiração tranquila. Quando ele empurra a porta devagar, o choque é imediato. A babá está sentada na poltrona, o recém-nascido em seus braços, sendo alimentado de uma forma que ele jamais imaginou presenciar. O bebê, que recusava qualquer tipo de alimento desde o nascimento, agora mama com calma, os olhos fechados, o corpo relaxado. Na cama, encostado em travesseiros, o menino de 5 anos observa a cena enquanto ouve uma história contada em voz baixa, uma daquelas histórias simples que falam de coragem, cuidado e finais felizes. O milionário sente o chão sumir por um instante. A única certeza que atravessa sua mente é clara e inevitável. Aquele gesto salvou seu filho. Antes de continuar essa história, pare um instante. Se você está se sentindo tocada por essa cena, curta o vídeo agora. Comente de onde você está assistindo, porque queremos saber de qual canto do Brasil essa história está chegando até você. E se ainda não é inscrita no canal, se inscreva, porque histórias como essa continuam acontecendo por aqui, sempre cheias de emoção, superação e laços familiares que transformam vidas. Nada naquela casa aconteceu por acaso. Desde o dia em que ele voltou da maternidade apenas com os filhos nos braços, a rotina virou uma sequência de tentativas frustradas, noites sem dormir e decisões tomadas no limite do cansaço. O recém-nascido não aceitava a mamadeira, não se acalmava com colo, não reagia aos estímulos que os médicos indicavam. O menino mais velho, sensível e atento, tentava entender por que a casa estava diferente, porque o pai andava mais calado, porque o quarto antes cheio de risadas agora permanecia fechado. O empresário sempre acreditou que tudo se resolvia com planejamento, dinheiro e disciplina. Construiu um império assim. Comprou fazendas, abriu empresas, enfrentou crises econômicas sem nunca baixar a cabeça. Mas dentro daquela casa, nada do que ele conhecia parecia funcionar. Esse é o conflito silencioso que começa a corroer seu interior. Pela primeira vez, ele não tem controle da situação. A chegada da babá, inicialmente, foi uma decisão prática. Uma indicação simples, feita por alguém da área da saúde da cidade, alguém em quem ele confiava. Não houve grandes expectativas, apenas a esperança de que alguém pudesse ajudar a manter a casa em pé. O que ele não imaginava era que aquela mulher traria mais do que ajuda. Traria presença, cuidado e uma sensibilidade que mudaria tudo. Ela não chega impondo regras nem questionando o passado. Observa, sente o ambiente, respeita o tempo de cada um. O menino mais velho se aproxima primeiro, atraído pelas histórias contadas com paciência, pelas cantigas que lembram tardes antigas, pelas palavras ditas sem pressa. Aos poucos, ele volta a dormir melhor, a sorrir mais, a confiar. Esse vínculo, aparentemente simples, prepara o terreno para mudanças muito maiores. O recém-nascido, frágil e resistente ao mesmo tempo, começa a reagir à presença dela de forma sutis. Um olhar mais atento, um choro que dura menos, um corpo que relaxa quando é acolhido. Até que chega o dia em que o impossível acontece. O gesto que choca o pai também revela uma verdade que ele relutava em aceitar: cuidar vai muito além de prover. Essa descoberta não vem sem consequências. O orgulho do empresário é ferido. Ele se pergunta, em silêncio, por que o filho se acalma nos braços dela e não nos seus. Esse pensamento dói mais do que qualquer prejuízo financeiro. A partir daí, ele passa a se afastar emocionalmente, mergulhando ainda mais no trabalho, acreditando que assim protege a si mesmo e aos filhos. Esse é o primeiro obstáculo real em sua jornada: aprender a ficar. Enquanto isso, a casa começa a mudar. O cheiro de café passado pela manhã, o rádio tocando músicas antigas, o som de risadas tímidas durante o almoço.
Pequenos detalhes que transformam o ambiente e impactam diretamente as decisões do protagonista. Ele começa a chegar mais cedo, a observar mais, a ouvir sem interromper. Cada passo nessa direção exige um sacrifício: abrir mão de reuniões, reduzir viagens, enfrentar memórias que ele preferia evitar. Aos poucos, surgem tensões externas. Comentários, olhares, julgamentos velados de pessoas que acreditam saber o que é melhor para aquela família. A cultura do interior pesa. O medo do que vão dizer ameaça o equilíbrio recém-conquistado. Mas cada vez que ele pensa em recuar, lembra do som que ouviu naquele dia no corredor. E decide ficar. Essa história não é sobre um gesto isolado. É sobre um processo. Sobre um homem que aprende, lentamente, que salvar alguém não significa resolver tudo de uma vez, mas estar presente todos os dias. É sobre vínculos que se constroem no silêncio, no cuidado, no esforço visível. E é apenas o começo de uma jornada que vai emocionar, desafiar e transformar cada personagem envolvido. Se você quer acompanhar essa história até o fim, não se esqueça de curtir, comentar de onde está assistindo e se inscrever no canal. Porque o que começa com choque e incredulidade pode se transformar em algo ainda maior do que você imagina. Eduardo Albuquerque estaciona o carro diante do portão de ferro ainda aberto e demora alguns segundos antes de desligar o motor. O sol de fim de tarde tinge de laranja a fachada da casa ampla, cercada por jardins bem cuidados que sempre lhe deram orgulho. Naquele dia, porém, tudo parece diferente. O silêncio que vem de dentro não é o silêncio habitual de descanso, nem o de abandono que se instalou nas últimas semanas. Há algo estranho, quase vivo, pairando no ar. Ele atravessa o caminho de pedra sentindo o cheiro da grama recém-cortada, ajusta o paletó no braço e entra. O piso frio do hall devolve o eco dos passos, e Eduardo percebe que está andando mais devagar do que o normal, como se o corpo estivesse avisando que algo importante o espera. Desde que voltou do hospital apenas com os filhos, a casa se tornou um lugar imprevisível, e cada som novo carrega o peso da expectativa. Antes que chegue à sala, ele escuta. Não é choro. Não é o silêncio angustiante que costuma anteceder uma madrugada difícil. É um ruído baixo, contínuo, acompanhado de uma respiração tranquila. Eduardo para no meio do corredor, o coração acelera, e por um instante ele duvida dos próprios ouvidos. O recém-nascido não fazia aquele som havia dias. Talvez nunca tivesse feito. Ele se aproxima do quarto com passos contidos e empurra a porta devagar. A cena o atinge com força. Helena, a babá contratada há poucas semanas, está sentada na poltrona próxima à janela. O bebê está acomodado em seus braços, sereno, sugando com calma. O corpo pequeno, antes sempre tenso, agora repousa relaxado. Na cama, encostado em almofadas grandes demais para seu tamanho, está José, o filho mais velho, de 5 anos, atento à história que Helena conta em voz baixa, com palavras simples e ritmo de cantiga antiga. Eduardo sente um nó na garganta. O impacto não vem apenas do que vê, mas do que sente. Um misto de choque, alívio e algo próximo da gratidão, embora ele ainda não saiba dar nome a isso. O bebê, que recusava mamadeiras, que se agitava em qualquer tentativa de alimentação, está finalmente sendo nutrido. E não apenas no corpo. Helena ergue o olhar quando percebe a presença dele. Não se assusta, não se explica de imediato. Apenas sustenta o olhar com respeito e uma serenidade que contrasta com o turbilhão dentro de Eduardo. Ele abre a boca, tenta falar, mas as palavras não saem. O único pensamento claro que atravessa sua mente é simples e definitivo. Aquele gesto salvou seu filho. Ele se encosta na parede, passa a mão pelo rosto e respira fundo. Helena termina de acomodar o bebê, ajeita-o com cuidado e o coloca no berço. José continua deitado, agora em silêncio, observando o pai com curiosidade. Eduardo se aproxima do filho mais velho, passa a mão em seus cabelos e sente o corpo pequeno relaxar ao toque. Há dias ele não fazia isso. A casa, antes rígida e silenciosa, agora tem cheiro de leite morno, de roupa limpa secando no varal e de comida simples preparada cedo demais. Eduardo percebe detalhes que vinham passando despercebidos. Um brinquedo de pano no canto do quarto, um copo com água sobre a comoda, o rádio baixo na estação que toca músicas antigas brasileiras. Tudo isso foi colocado ali por alguém que se preocupa com o que não aparece nos relatórios financeiros. Eduardo é conhecido na região como um homem firme, respeitado, dono de terras e empresas que empregam centenas de pessoas. Construiu sua fortuna com disciplina e controle absoluto das decisões.
Sempre acreditou que planejamento resolvia tudo. Agora, diante daquele quarto, percebe que não estava preparado para perder o controle dentro da própria casa. Desde a chegada do bebê, as noites foram marcadas por tentativas frustradas. Mamadeiras recusadas, choros prolongados, olhares cansados trocados com enfermeiras e médicos. José, por sua vez, sentia mudança no ar. Mais calado, mais atento, fazia perguntas que Eduardo evitava responder. O pai tentava ser forte, mas a força que sempre teve parecia insuficiente ali. A contratação de Helena foi uma decisão prática. Indicada por uma profissional da cidade, chegou com referências simples e uma postura discreta. Disse que precisava do trabalho, que tinha experiência com crianças e que respeitava as regras da casa. Eduardo não perguntou muito mais. Naquele momento, ele só precisava que alguém ajudasse a manter tudo funcionando. Helena, no entanto, trouxe algo que não estava no contrato. Desde o primeiro dia, observou mais do que falou. Notou o jeito de José se encolher ao ouvir vozes altas, a forma como Eduardo evitava entrar no quarto do bebê, o peso que pairava nos corredores. Começou cuidando do básico, mas foi além. Cantou, contou histórias, criou uma rotina suave. O menino mais velho se aproximou primeiro, atraído pela atenção que não cobrava respostas difíceis. Eduardo percebeu a mudança em José antes de notar qualquer outra coisa. O filho dormia melhor, se alimentava com mais vontade, voltou a desenhar. Isso trouxe alívio, mas também um desconforto silencioso. O pai se perguntava, em segredo, por que não conseguia fazer o mesmo efeito. Esse pensamento o acompanhava nos jantares solitários e nas madrugadas sem sono. A cena que ele presencia naquele dia quebra algo dentro dele. Não é raiva, não é reprovação. É um orgulho ferido misturado com reconhecimento. Ele entende que precisa lidar com duas verdades ao mesmo tempo. Helena fez algo essencial, e ele não conseguiu fazer sozinho. Ele se aproxima de Helena, baixa a voz e diz apenas uma frase, carregada de emoção contida. Diz que ela salvou seu filho. Helena escuta, respira fundo e responde que apenas fez o que sabia fazer. Não há heroísmo no tom dela, apenas cuidado. Eduardo sai do quarto com passos lentos e vai até a varanda. O céu começa a escurecer, e o canto distante de um sabiá corta o ar. Ele se senta, solta a gravata e fecha os olhos por alguns segundos. Pela primeira vez desde a chegada dos filhos, sente algo próximo da esperança. Ele sabe que nada está resolvido. Ainda há noites difíceis, decisões a tomar, julgamentos externos que virão. Mas algo mudou. A casa já não é apenas um lugar de lembranças pesadas. Há vida acontecendo ali, mesmo que de forma frágil. Eduardo entende que terá de aprender a ficar, a estar presente de um jeito que nunca precisou antes. O sucesso que sempre perseguiu agora tem outro significado, e o preço será alto. Abrir mão do controle, aceitar ajuda, enfrentar sentimentos que evitou por tempo demais. Dentro da casa, José volta a ouvir a história até pegar no sono. O bebê respira tranquilo no berço. Helena organiza o quarto em silêncio. E Eduardo, do lado de fora, encara o próprio reflexo no vidro da porta, consciente de que aquele dia marcou o início de uma transformação que ele ainda não consegue dimensionar. A manhã começa antes do sol aparecer por completo. Eduardo desperta com um som que ainda não reconhece direito, um ruído baixo vindo do quarto do bebê, diferente do choro agudo que o fazia saltar da cama nas últimas semanas. Ele fica deitado por alguns segundos, olhando para o teto, tentando entender o próprio corpo. Dormiu mais do que o habitual. Não acordou com o coração disparado. Esse detalhe simples o deixa inquieto. Ele se levanta, calça os chinelos e caminha pelo corredor ainda frio. A casa, naquele horário, costuma parecer grande demais, mas agora existe um movimento quase imperceptível. O cheiro de café recém-passado chega até ele antes mesmo de alcançar a cozinha. Não se lembra da última vez que alguém preparou café naquele horário. Normalmente, tudo começava tarde demais, desorganizado demais. Helena está na pia, mexendo uma panela pequena. O rádio toca baixo uma música antiga que Eduardo lembra de ouvir quando criança, na casa da mãe, aos domingos. Ele para a porta, observa por alguns segundos sem ser notado. Helena se move com naturalidade, como se aquele espaço fosse familiar, mas sem invadir nada. A panela ferve devagar, o vapor sobe, e ela prova o conteúdo com cuidado. José está sentado à mesa, ainda de pijama,
desenhando em uma folha já quase preenchida por traços coloridos. Ao ver o pai, sorri de um jeito tímido, diferente do olhar perdido que vinha mostrando nos últimos dias. Eduardo responde ao sorriso sem perceber que faz isso com facilidade. Helena se vira, cumprimenta com um bom dia simples, sem formalidade exagerada. Eduardo responde, sente a própria voz um pouco rouca. Pergunta pelo bebê. Helena diz que ele dormiu bem, que acordou poucas vezes, que agora está tranquilo. Nenhuma explicação longa, nenhum detalhe desnecessário. Apenas informação clara. Eduardo se senta à mesa. Observa o desenho de José, que mostra uma casa grande, duas figuras altas e duas pequenas. Ele aponta para uma delas e diz que é o pai. Eduardo engole em seco. Aquilo não acontecia havia algum tempo. Enquanto toma o café, ele tenta retomar a rotina mental de sempre, listas de compromissos, reuniões, decisões. Mas a mente insiste em voltar à cena da noite anterior. O gesto de Helena, o silêncio do bebê, a sensação de alívio que ele não sentia desde antes do parto complicado. Ele sabe que precisa conversar, mas não encontra o momento certo. Depois do café, Eduardo se arruma para sair. O terno bem passado, o relógio caro, os sapatos alinhados. Tudo como sempre foi. Antes de sair, passa pelo quarto do bebê. Observa o berço, o peito do pequeno subindo e descendo num ritmo calmo. Fica ali mais tempo do que planejava. Atrasar alguns minutos nunca fez parte do seu dia, mas ele não se move. No escritório, as coisas seguem como esperado. Funcionários aguardam decisões, números são apresentados, problemas surgem e são resolvidos. Eduardo responde com firmeza, mas algo nele está deslocado. Ele se pega olhando o celular, esperando mensagens que não costumava esperar. Quando o telefone vibra, é Helena informando que José almoçou bem e que o bebê está dormindo. Eduardo lê 2 vezes a mensagem antes de guardar o aparelho. No início da tarde, uma visita inesperada surge na empresa. Uma parente próxima aparece sem avisar, trazendo palavras embaladas em preocupação e opiniões travestidas de cuidado. Pergunta sobre as crianças, sobre a casa, sobre a presença de Helena. Eduardo responde de forma educada, mas sente a pressão crescer. Comentários sutis, olhares avaliadores, a sensação de estar sendo julgado por decisões que ele ainda está aprendendo a tomar. Essa conversa o acompanha até o fim do expediente. Quando volta para casa, o céu já escureceu. A casa está acesa, diferente dos dias anteriores, quando ele costumava chegar e encontrar tudo em penumbra. O som de talheres, vozes baixas, passos pelo corredor. Ele tira o paletó ainda no hall. José corre até ele, abraça suas pernas com força. Eduardo se inclina, pega o filho no colo, sente o peso leve, o cheiro de sabonete infantil. Há semanas não fazia isso. O gesto sai natural, mas o esforço emocional é grande. Ele percebe o quanto estava distante. O jantar é simples. Arroz, feijão, legumes. Comida de casa, sem sofisticação. Eduardo se senta à mesa com os 2 filhos e Helena. Há um silêncio inicial, quebrado por comentários pequenos de José sobre o dia, sobre o desenho que fez, sobre uma história que ouviu. Eduardo escuta mais do que fala. Helena intervém apenas quando necessário, sempre deixando espaço para que pai e filho se conectem. Depois do jantar, Helena leva o bebê para o quarto. Eduardo acompanha, observa cada movimento. O banho, a troca de roupa, o cuidado nos gestos. Ele tenta ajudar, mas suas mãos são grandes, inseguras. O bebê se mexe, emite um som mais forte, e Eduardo trava. Helena orienta com calma, mostra como segurar, como apoiar a cabeça. Eduardo segue, tenso, mas não se afasta. Quando o bebê finalmente se acalma, Eduardo sente um misto de vitória e cansaço. Uma vitória pequena, conquistada com esforço visível. O custo vem logo em seguida, a consciência de que ele não sabe quase nada sobre aquilo. Que precisa aprender do zero. José já está na cama quando eles saem do quarto. Helena pede permissão para contar a história de sempre. Eduardo concorda e fica à porta, ouvindo. A história fala de um menino que tinha medo do escuro e aprendeu, aos poucos, que nem tudo precisava ser enfrentado sozinho. Eduardo sente o peito apertar. A mensagem não parece direcionada apenas à criança. Mais tarde, com a casa em silêncio, Eduardo chama Helena para conversar. Sentam-se à mesa da cozinha.
Ele agradece pelo que ela fez, mas deixa claro que precisa entender tudo. Helena explica sem detalhes excessivos, fala de sua experiência, de como percebeu a dificuldade do bebê, de como decidiu agir. Não há justificativas dramáticas, apenas fatos e cuidado. Eduardo escuta, cruza os braços, descruza, passa a mão pelo queixo. Ele sente o peso da responsabilidade. Sabe que decisões terão consequências. Também sabe que não pode ignorar o que viu. A conversa termina sem acordos definitivos, mas com um entendimento silencioso. Algo ali precisa ser respeitado. Nos dias seguintes, a rotina começa a se ajustar. Eduardo passa a chegar mais cedo, a tomar café com os filhos, a participar de pequenas tarefas. Enfrenta obstáculos claros. O primeiro é o próprio trabalho, que exige presença constante. O segundo é interno, mais difícil, a resistência em demonstrar fragilidade. Há momentos em que ele falha. Se irrita, se afasta, levanta a voz. José percebe e se fecha. O bebê reage ao clima, fica inquieto. Cada erro cobra um preço imediato. Eduardo aprende rápido que não há espaço para descuido emocional. Ao mesmo tempo, surgem sinais de progresso. O bebê ganha força, dorme melhor. José volta a convidar o pai para brincar, mesmo que por poucos minutos. A casa ganha novos sons, novos cheiros, novas marcas no chão. Eduardo começa a perceber que aquela transformação não acontece de uma vez, nem sem custo. Comentários externos continuam surgindo. Pessoas opinam, sugerem, criticam. Eduardo sente a pressão, mas agora existe algo mais forte sustentando suas decisões. Não é orgulho, não é teimosia. É a lembrança constante do que acontece quando ele fica presente. Em uma noite particularmente cansativa, Eduardo se senta sozinho na varanda depois que todos dormem. O ar está mais fresco, os insetos fazem barulho no jardim. Ele apoia os cotovelos nos joelhos e deixa a cabeça cair por alguns segundos. Não chora, mas sente vontade. Reconhece o medo de não dar conta, de errar, de perder o pouco equilíbrio que conquistou. Dentro da casa, Helena verifica o bebê mais uma vez, ajeita o cobertor, observa a respiração tranquila. José dorme profundamente, abraçado a um travesseiro. Tudo está em ordem, mas nada está garantido. Eduardo se levanta da varanda e entra. Passa pelo corredor devagar, toca a parede, sente a textura fria sob a mão. Pela primeira vez desde que tudo mudou, ele entende que aquela casa não exige respostas rápidas, e sim presença constante. Não há retorno fácil ao que era antes. Existe apenas o que está sendo construído agora, dia após dia, com esforço, erros, silêncios e pequenas conquistas que custam mais do que qualquer negócio que ele já fechou. O dia amanhece com um céu encoberto e um vento leve atravessando as árvores do jardim. Eduardo já está acordado antes do despertador tocar. Fica alguns minutos sentado na beira da cama, calçando sapatos sociais, enquanto escuta os sons da casa despertando. Passos pequenos no corredor, uma porta se abrindo com cuidado, água correndo na cozinha. Ele percebe que passou a reconhecer esses ruídos, algo que nunca imaginou fazer. Na cozinha, Helena organiza a mesa com movimentos tranquilos. José aparece logo depois, arrastando a cadeira, ainda sonolento. Eduardo entra, cumprimenta os dois e se senta. Não há formalidade excessiva, tampouco intimidade forçada. Existe um ritmo novo, ainda em construção. O café é servido, o pão está quente, e o cheiro se mistura ao da chuva fina que começa a cair lá fora. José fala pouco naquela manhã, mas permanece próximo. Eduardo observa os gestos do filho, nota como ele se sente mais seguro quando Helena está por perto, e sente novamente aquele desconforto silencioso. Não é ciúme explícito, é a sensação de estar aprendendo a ocupar um espaço que sempre acreditou ser naturalmente seu. Antes de sair, Eduardo passa pelo quarto do bebê. O pequeno dorme tranquilo, o rosto relaxado, os punhos fechados junto ao corpo. Eduardo se inclina, observa de perto, e pela primeira vez toca o braço do filho sem receio. O contato é breve, quase tímido, mas suficiente para provocar um aperto no peito. Ele sai do quarto levando aquela sensação consigo. No caminho para o trabalho, o trânsito da cidade parece mais lento. Eduardo dirige com atenção reduzida, os pensamentos presos em casa. Repassa mentalmente decisões que precisa tomar, não apenas nos negócios, mas dentro da própria família. Ele sempre foi rápido para agir,
mas agora sente que qualquer passo em falso pode custar caro. No escritório, uma reunião se estende além do previsto. Um problema envolvendo fornecedores exige decisões firmes. Eduardo resolve com eficiência, mas ao final percebe que não sentiu a mesma satisfação de antes. A vitória profissional parece vazia. Ele olha o relógio, calcula o tempo e encerra o expediente mais cedo do que o habitual, ignorando olhares curiosos dos funcionários. Quando chega em casa, encontra José sentado no chão da sala, cercado por brinquedos simples. Helena está próxima, dobrando roupas. Eduardo se abaixa e pergunta sobre o dia. José responde com frases curtas, mas não se afasta. Eduardo senta ao lado, pega um carrinho, começa a brincar sem saber muito bem como. O início é desajeitado, mas aos poucos o menino se anima, explica as regras, cria uma história. Eduardo acompanha, atento, errando, corrigindo. O tempo passa sem que ele perceba. O bebê começa a se mexer no quarto. Helena se levanta, vai até lá. Eduardo observa a distância, sente vontade de ajudar, mas ainda não sabe quando intervir. Ele permanece na sala com José, que agora fala sobre a escola, sobre um colega que chorou, sobre um desenho que fez. Eduardo escuta tudo, sem interromper. Aprende que ouvir também é um gesto de cuidado. Mais tarde, durante o banho do bebê, Eduardo decide participar de forma mais ativa. Segura a toalha, observa Helena dar as orientações, tenta repetir os movimentos. As mãos tremem levemente. O bebê reage, se mexe, emite um som mais alto. Eduardo sente o impulso de recuar, mas se mantém ali. O banho termina sem grandes dificuldades, e esse pequeno sucesso deixa Eduardo exausto, como se tivesse enfrentado um desafio muito maior do que aparenta. O jantar acontece em silêncio confortável. Eduardo percebe que já não sente a necessidade de preencher cada espaço com palavras. Depois, ajuda a recolher a mesa, algo que nunca fez antes. Helena observa, sem comentários. José acompanha tudo com atenção, como se estivesse registrando cada gesto do pai. Mais tarde, Eduardo se vê sozinho na cozinha, lavando uma caneca. O som da água corrente o acalma. Ele apoia as mãos na pia, respira fundo. Pela primeira vez, admite para si mesmo que sente medo. Medo de não ser suficiente, medo de falhar novamente, medo de depender de alguém fora do controle que sempre exerceu. Essa admissão não vem acompanhada de alívio imediato, apenas de consciência. Nos dias seguintes, a rotina segue em adaptação constante. Há manhãs tranquilas e outras tensas. Há dias em que o bebê fica inquieto, em que José se fecha, em que Eduardo perde a paciência. Cada erro cobra um preço visível. O clima pesa, os olhares se desviam, o silêncio volta a rondar os corredores. Eduardo aprende que não existe estabilidade definitiva. Em uma tarde chuvosa, uma visita aparece sem aviso. Alguém próximo da família entra na casa trazendo opiniões, observando cada detalhe com atenção crítica. O olhar se detém em Helena, no jeito como ela circula pela casa, na proximidade com as crianças. Comentários surgem de forma indireta, perguntas carregadas de julgamento. Eduardo sente a tensão crescer, mas mantém a postura firme. Não levanta a voz, não se justifica em excesso. Apenas afirma que tudo está sob controle. Após a saída da visita, a casa fica pesada. José se recolhe ao quarto. O bebê se agita. Helena tenta manter a rotina, mas o ambiente mudou. Eduardo percebe o impacto imediato das palavras externas. Ele se aproxima de José, tenta conversar, mas o menino responde pouco. Eduardo se senta no chão do quarto, encosta as costas na parede e espera. Não força, não pressiona. Apenas fica. Helena passa pelo corredor, observa a cena à distância. Mais tarde, enquanto organiza a cozinha, Eduardo se aproxima e agradece pela forma como ela lida com tudo. Helena responde com um aceno simples. Não há espaço para conversas longas naquele momento. Naquela noite, Eduardo tem dificuldade para dormir. O barulho da chuva no telhado se mistura aos pensamentos. Ele se levanta, vai até a varanda, observa o jardim molhado, sente o ar frio no rosto. Lembra de como sempre acreditou que proteger a família era garantir conforto material. Agora entende que proteção exige presença emocional, algo que não se compra nem se delega completamente. No dia seguinte, Eduardo decide mudar pequenos hábitos. Cancela um compromisso,
reorganiza horários, passa a almoçar em casa sempre que possível. Cada decisão provoca reações. No trabalho, surgem questionamentos. Em casa, surgem expectativas. Eduardo sente o peso dessas escolhas, mas segue adiante. José começa a esperar o pai para o almoço. O bebê reage melhor quando Eduardo está por perto. Helena continua sendo o eixo que mantém a rotina funcionando, mas Eduardo começa a ocupar espaço real, ainda que com insegurança. A casa se transforma lentamente, sem grandes anúncios, apenas pela repetição de gestos. Em um fim de tarde, Eduardo observa José ajudando Helena a regar as plantas do jardim. A cena simples o emociona mais do que gostaria de admitir. Ele percebe que aquela casa, antes organizada apenas pela lógica, agora responde a vínculos invisíveis. Cada riso, cada olhar trocado, cada cuidado silencioso constrói algo que ele não sabe nomear, mas sente crescer. Eduardo se senta no banco de madeira sob a árvore, fecha os olhos por alguns segundos e deixa o sol tocar o rosto. O barulho da água, a voz de José, o movimento tranquilo de Helena formam um quadro que ele jamais planejou, mas que começa a reconhecer como essencial. Ele sabe que ainda há desafios, conflitos e decisões difíceis à frente. Sabe também que não pode mais voltar a ser o homem distante que foi. Dentro daquela casa, nada está totalmente resolvido. Há tensões, expectativas, olhares atentos. Mas existe algo novo sustentando tudo, a disposição de Eduardo em permanecer, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando exige mais do que ele imaginou poder dar. E essa escolha silenciosa passa a influenciar cada canto da casa, cada rotina, cada relação que se constrói ali, dia após dia. O ritmo da casa muda de forma quase imperceptível, como se todos estivessem aprendendo a respirar no mesmo compasso. Eduardo percebe isso logo ao acordar em uma segunda-feira que começa diferente. O despertador toca e, pela primeira vez em muito tempo, ele não sente aquele peso imediato no peito. O som do bebê vem do quarto ao lado, não como um pedido desesperado, mas como um chamado calmo. Ele se levanta sem pressa, veste uma camisa simples e segue pelo corredor ainda de luz baixa. Helena já está acordada. A porta do quarto do bebê está entreaberta, e Eduardo observa por alguns segundos antes de entrar. O pequeno está desperto, os olhos atentos, mexendo os braços. Helena fala com ele em tom baixo, quase cantado, enquanto ajeita a manta. Eduardo se aproxima, hesita por um instante e então se inclina sobre o berço. O bebê fixa o olhar nele por alguns segundos que parecem longos demais. Eduardo sente o corpo travar, depois relaxar. Não há choro, não há rejeição. Apenas presença. José surge logo depois, arrastando os pés pelo corredor, segurando um brinquedo na mão. Ele se aproxima do berço e observa o irmão com curiosidade renovada. Eduardo percebe como o menino mais velho passou a se sentir parte daquele cuidado, não mais um espectador deslocado. Esse detalhe muda o clima da manhã. O café acontece com menos silêncio. José comenta sobre a escola, sobre uma atividade que vai acontecer durante a semana. Eduardo escuta com atenção real, faz perguntas simples, sem pressa. Helena organiza a mesa enquanto acompanha a conversa com um olhar atento, intervindo apenas quando necessário. O rádio toca uma música conhecida, dessas que atravessam gerações, e Eduardo se dá conta de que não desligou o aparelho como fazia antes. Deixa tocar. Antes de sair, Eduardo se aproxima de Helena. Fala sobre a agenda do dia, menciona que talvez chegue mais cedo. Helena apenas confirma com a cabeça. Não há expectativas exageradas, apenas alinhamento. Eduardo sai de casa sentindo que deixou algo funcionando atrás de si, algo vivo. No trabalho, o dia traz desafios conhecidos, mas Eduardo reage de forma diferente. Ele não estende reuniões além do necessário, delega mais, confia em pessoas que sempre estiveram ali, mas que antes não recebiam espaço. Essa mudança provoca reações variadas. Alguns funcionários demonstram surpresa, outros aproveitam a autonomia. Eduardo sente o desconforto de soltar o controle, mas sustenta a decisão. Durante o almoço, ele retorna para casa. Não avisa antes. Ao entrar, encontra José fazendo a lição na mesa da sala, concentrado, enquanto Helena orienta com paciência. O bebê dorme no quarto. Eduardo se aproxima, observa os cadernos, pergunta sobre as letras, tenta ajudar. José aceita, mas corrige o pai quando ele erra. Eduardo ri, um riso curto, quase esquecido.
Esse riso tem um custo emocional alto, porque o faz perceber o quanto esteve ausente. A tarde segue tranquila até que um telefonema interrompe a rotina. Eduardo atende, se afasta um pouco, fala em tom baixo. O semblante muda levemente. Helena percebe, mas não pergunta. José observa o pai com atenção, sente a tensão no ar. Quando Eduardo desliga, ele permanece em silêncio por alguns segundos antes de se recompor. O clima da casa se ajusta novamente, mas não sem esforço. O bebê acorda inquieto, José fica mais calado. Eduardo tenta manter a serenidade, mas sente o peso das responsabilidades se acumulando. Ele percebe que não basta estar fisicamente presente. É preciso sustentar emocionalmente cada momento. No fim da tarde, uma visita aparece sem aviso. Alguém ligado à família, trazendo palavras carregadas de preocupação e opiniões que não foram solicitadas. A presença ocupa espaço, altera o clima, gera olhares avaliadores. Eduardo se mantém educado, mas firme. Não permite invasões diretas, não se justifica. Helena continua suas tarefas, consciente de cada movimento, sentindo o peso do julgamento no ar. José se afasta, vai para o quarto. O bebê reage à tensão, se mexe mais, emite sons mais altos. Eduardo percebe o impacto imediato daquela presença externa. Ele encerra a visita de forma respeitosa, mas rápida. Quando a porta se fecha, a casa parece soltar o ar que prendia. Eduardo vai até o quarto de José. O menino está sentado na cama, segurando um travesseiro. Eduardo se senta ao lado, fala pouco. Pergunta se está tudo bem. José dá de ombros. Eduardo não força a conversa. Apenas permanece ali, coloca a mão sobre o ombro do filho. O gesto simples acalma aos poucos. José encosta a cabeça no braço do pai, algo que não fazia havia semanas. No quarto do bebê, Helena tenta acalmá-lo. Eduardo entra, observa, decide ajudar. Segura o pequeno com cuidado, seguindo as orientações já conhecidas. O bebê se mexe, protesta, mas aos poucos se acalma. Eduardo sente o braço doer, o corpo tensionar, mas não solta. Esse esforço físico e emocional o deixa exausto, mas também cria uma sensação nova de pertencimento. À noite, o jantar acontece mais tarde. Todos estão cansados. O silêncio volta a aparecer, mas não é pesado. É um silêncio de recuperação. Depois de colocar José na cama e verificar o bebê, Eduardo vai até a cozinha. Encontra Helena guardando os últimos utensílios. Ele agradece pelo dia, pelo equilíbrio mantido mesmo sob pressão. Helena responde com um olhar firme, diz que faz o que pode, mas que a casa responde ao comportamento de quem vive nela. Essas palavras ficam com Eduardo. Ele vai para a varanda, se senta, observa o céu escuro pontilhado de poucas estrelas visíveis. O ar está mais frio. Ele cruza os braços, sente o corpo cansado. Pela primeira vez, admite que não sabe se está fazendo tudo certo. E essa dúvida não o paralisa, apenas o torna mais atento. Nos dias seguintes, o cotidiano segue alternando momentos de leveza e tensão. Há manhãs em que tudo flui, e outras em que pequenos conflitos surgem. José testa limites, o bebê tem dias mais difíceis, Eduardo se vê impaciente. Cada falha gera um efeito imediato. O menino se fecha, o bebê reage, a casa muda de temperatura emocional. Eduardo aprende a reparar. Pede desculpas quando erra, ajusta o tom, tenta novamente. Esse processo não é confortável. Cada pedido de desculpas fere um pouco do orgulho que ele construiu ao longo da vida. Mas ele percebe que o custo de não fazê-lo é maior. Helena observa tudo com atenção silenciosa. Ela mantém a rotina, oferece estabilidade, mas não substitui o pai. Ao contrário, cria espaço para que Eduardo ocupe o lugar que sempre foi dele, mesmo que de forma insegura. Essa postura fortalece o vínculo entre pai e filhos de maneira gradual. O ambiente da casa se transforma. O jardim passa a ser mais usado, brinquedos aparecem espalhados, desenhos são colados na geladeira. Eduardo participa dessas mudanças, mesmo quando se sente deslocado. Ele aprende que não precisa entender tudo para estar presente. Em uma tarde quente, Eduardo chega mais cedo do trabalho e encontra José no quintal, tentando empinar uma pipa simples. O vento não ajuda, a linha se embaraça. Eduardo observa, depois se aproxima. Juntos, tentam ajustar. A pipa sobe por poucos segundos e cai.
José ri. Eduardo também. Não há frustração, apenas tentativa. O bebê observa a cena do colo de Helena, atento aos movimentos, aos sons. Eduardo percebe esse olhar e sente algo se reorganizar dentro dele. Ele entende que seus filhos estão aprendendo a observá-lo de novo, não como uma figura distante, mas como alguém que participa, erra, insiste. Quando o sol começa a se pôr, Eduardo se senta no degrau da varanda com José ao lado. O céu muda de cor, o ar esfria. Não há grandes conversas, apenas comentários soltos. Helena passa ao fundo. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Levando o bebê para dentro. A casa se prepara para mais uma noite. Eduardo permanece ali por alguns minutos, sentindo cansaço no corpo e uma estranha tranquilidade no peito. Ele sabe que os desafios continuam, que a pressão externa não desapareceu, que decisões difíceis ainda virão. Mas também sabe que algo essencial está sendo construído ali, não com grandes gestos, e sim com a repetição consciente de presença, escuta e esforço diário. Dentro daquela casa, cada escolha de Eduardo começa a deixar marcas visíveis. Não marcas de controle, mas de vínculo. E mesmo sem perceber, ele passa a sustentar um novo papel, um papel que exige mais do que qualquer outro que já ocupou, e que transforma não apenas a vida dos filhos, mas a própria maneira como ele se enxerga diante do mundo. A semana começa com uma sequência de dias abafados, daqueles em que o ar parece pesado desde cedo. Eduardo percebe isso logo ao acordar, sentindo a camisa colar no corpo antes mesmo de sair do quarto. Ele se levanta, passa água no rosto e segue pelo corredor, atento aos sons da casa. O bebê está acordado, emitindo ruídos suaves, enquanto José ainda dorme profundamente. Helena já se movimenta pela cozinha, e o cheiro de pão aquecido preenche o ambiente. Eduardo observa aquela rotina com um olhar mais treinado do que antes. Já não se sente um estranho dentro da própria casa, mas também não se considera totalmente seguro. Existe um equilíbrio frágil, sustentado por escolhas diárias que exigem atenção constante. Ele cumprimenta Helena, pergunta rapidamente como foi a noite, recebe respostas objetivas. Não há drama, apenas fatos. Enquanto toma café, Eduardo revisa mentalmente o dia que o espera. Compromissos acumulados, decisões pendentes, cobranças que não diminuíram apesar de sua presença mais frequente em casa. Ele sente o conflito se instalar outra vez. O desejo de manter o que construiu profissionalmente e a necessidade de continuar presente para os filhos se chocam dentro dele, sem solução simples. José aparece alguns minutos depois, com o cabelo bagunçado e o olhar ainda meio perdido. Senta-se à mesa sem dizer nada, mas encosta o pé no do pai por baixo da mesa, um gesto pequeno que Eduardo percebe imediatamente. Ele não comenta, mas ajusta a própria posição para manter o contato. Aquele toque discreto o acompanha até o momento de sair para o trabalho. No escritório, a pressão aumenta. Um problema envolvendo prazos ameaça comprometer acordos importantes. Eduardo se vê obrigado a permanecer mais tempo do que planejava. Telefona para casa, avisa que vai se atrasar. Do outro lado da linha, Helena confirma que está tudo sob controle. A resposta é simples, mas Eduardo sente o peso de não estar ali. Quando finalmente retorna, já é noite. A casa está silenciosa, mas não vazia. As luzes estão acesas, a mesa organizada, o cheiro de comida guardada ainda presente. Eduardo tira o paletó com pressa e vai direto ao quarto do bebê. O pequeno dorme, respirando de forma tranquila. Ele se inclina, observa por alguns segundos, depois segue até o quarto de José. O menino dorme abraçado a um travesseiro, a respiração profunda. Eduardo fica ali mais tempo do que o necessário, como se quisesse compensar a ausência. Na cozinha, Helena termina de organizar as coisas. Eduardo agradece por ter segurado tudo sozinha naquele dia. Helena responde que faz parte, mas o olhar dela carrega um cansaço contido. Eduardo percebe e sente o desconforto crescer. Ele entende que sua ausência sempre gera consequências, mesmo quando justificadas. Nos dias seguintes, Eduardo tenta reorganizar a agenda. Cancela compromissos, antecipa outros, busca alternativas. Nem sempre consegue. Há manhãs em que sai antes de José acordar e noites em que chega depois que todos dormiram.
Cada uma dessas ausências cobra um preço silencioso. O menino fica mais retraído, o bebê reage com mais inquietação, e o clima da casa se ajusta com dificuldade. Em uma tarde particularmente quente, Eduardo consegue voltar mais cedo. Encontra José sentado no chão da sala, montando um quebra-cabeça. Helena observa de perto, mas deixa o menino tentar sozinho. Eduardo se senta ao lado e participa. As peças não se encaixam facilmente. José se frustra, bate a mão no chão. Eduardo respira fundo, segura o impulso de resolver tudo rápido. Em vez disso, orienta com calma, sugere tentar de outro jeito. Aos poucos, o menino se acalma e continua. O bebê começa a chorar no quarto. Helena se levanta, mas Eduardo pede para ir. Ele entra, tenta acalmar o pequeno, balança devagar, fala baixo. O bebê resiste, se mexe, protesta. Eduardo sente o braço cansar, a paciência ser testada. Ele pensa em chamar Helena, mas insiste. O choro diminui aos poucos. Quando finalmente se acalma, Eduardo sente um alívio profundo, acompanhado de um cansaço físico intenso. Essa vitória simples não vem sem custo. Eduardo percebe o quanto está despreparado para essas situações e o quanto precisa aprender ainda. Ele volta para a sala com o bebê nos braços, senta-se no sofá, respira fundo. Helena observa a distância, pronta para intervir se necessário, mas respeita o espaço. No fim da tarde, uma conversa difícil se impõe. Eduardo chama Helena para a cozinha. Fala sobre horários, responsabilidades, limites. Ele tenta ser claro sem soar autoritário. Helena escuta, responde com firmeza, coloca também seus limites. A conversa é tensa, mas necessária. Ambos saem dela conscientes de que a convivência exige ajustes constantes. José percebe o clima e se afasta. Vai para o quarto, fecha a porta. Eduardo nota e sente o impacto imediato. Ele bate na porta, entra, se senta na cama. Não faz perguntas diretas. Apenas comenta sobre o dia, sobre algo simples. José responde pouco, mas não pede para o pai sair. Isso já é suficiente para Eduardo naquele momento. À noite, a casa parece mais pesada. O bebê acorda mais vezes, José demora a pegar no sono. Eduardo circula entre os quartos, tentando ajudar, errando, corrigindo. Cada ida e vinda consome energia. Quando finalmente tudo se acalma, ele se senta no sofá, passa a mão pelo rosto e fecha os olhos por alguns segundos. No dia seguinte, Eduardo acorda cansado. O corpo dói, a mente está lenta. Ele considera ficar em casa, mas decide ir trabalhar. No caminho, pensa nas escolhas que vem fazendo. Sabe que não pode abandonar responsabilidades, mas também entende que não pode continuar sacrificando o equilíbrio recém-conquistado. No escritório, ele chama um dos gerentes mais antigos e delega tarefas que sempre centralizou. A decisão gera surpresa, mas também alívio. Eduardo percebe que não precisa carregar tudo sozinho. Essa percepção traz uma sensação estranha de liberdade, misturada com insegurança. Em casa, Helena percebe a mudança nos horários de Eduardo. Ele passa a almoçar em casa mais vezes, mesmo que rapidamente. José começa a esperar por esses almoços, arrumando a mesa com cuidado. O bebê reage melhor à presença do pai, mesmo que ainda seja Helena quem conduz a maior parte da rotina. O ambiente da casa segue se transformando. Há mais marcas de uso, mais sinais de vida. Eduardo participa dessas mudanças, mesmo quando se sente deslocado. Ele aprende que não precisa entender tudo para estar presente, apenas precisa permanecer. Em uma manhã de sábado, Eduardo decide não sair. Fica em casa, sem compromissos externos. A decisão parece simples, mas exige esforço. Ele ajuda a preparar o café, brinca com José no quintal, segura o bebê enquanto Helena organiza a casa. O tempo passa de forma diferente. Não há pressa, mas há cansaço. À tarde, José pede ajuda para empinar uma pipa. O vento é irregular, a linha embaraça. Eduardo se frustra, José também. Eles tentam de novo, erram, riem. A pipa sobe por alguns segundos e cai. Não há cobrança, apenas tentativa. O bebê observa tudo do colo de Helena, atento aos sons, aos movimentos. Eduardo percebe esse olhar e sente algo se ajustar dentro dele. Ele entende que seus filhos estão reaprendendo a confiar na presença dele. Quando o sol começa a baixar,
Eduardo se senta no quintal com José ao lado. Conversam um pouco, observam o céu mudar de cor. Helena passa levando o bebê para dentro. A casa se prepara para mais uma noite. Eduardo permanece ali, sentindo cansaço no corpo e uma calma estranha no peito. Ele sabe que o equilíbrio é frágil, que as pressões não desapareceram, que ainda haverá dias difíceis. Mas também sabe que cada escolha de permanecer, mesmo quando é desconfortável, constrói algo que não se desfaz facilmente. Dentro daquela casa, a presença de Eduardo começa a deixar marcas mais profundas. Não marcas de autoridade, mas de constância. E mesmo sem perceber plenamente, ele passa a sustentar um papel que exige atenção diária, paciência e disposição para falhar e tentar novamente, enquanto a vida segue acontecendo ali, sem pausas, sem garantias, apenas com a força do cuidado construído dia após dia. Eduardo passou a observar a casa de um jeito diferente nos últimos dias. Não era apenas o silêncio que havia mudado, nem o peso da ausência que ainda se espalhava pelos corredores amplos da mansão. Era algo mais sutil, quase invisível, mas impossível de ignorar depois que se instala. A presença de Helena havia transformado a rotina sem anunciar nada, sem exigir espaço, sem se impor. Ela simplesmente estava ali, e isso reorganizava tudo. O bebê dormia melhor. Chorava menos. O ritmo da casa seguia um compasso mais humano, menos mecânico. Eduardo percebia isso nas pequenas coisas, no horário em que acordava, no jeito como o cheiro de café parecia mais vivo pela manhã, na forma como José corria pela sala com menos receio de fazer barulho. A casa deixará de ser apenas grande e silenciosa. Passará a ser habitada. Helena acordava antes de todos. Não por obrigação, mas por hábito. Preparava o leite do bebê com cuidado extremo, verificava cada detalhe, ajustava a temperatura do quarto, organizava as roupas, deixava tudo pronto antes mesmo de o sol tocar as janelas altas da mansão. Seu corpo já conhecia aquele ritmo, mesmo sendo um ambiente tão distante da realidade que viverá antes. Ela carregava o bebê no colo com uma naturalidade que impressionava Eduardo, embora ele raramente comentasse. Havia um encaixe ali, uma sintonia silenciosa que não precisava de explicações. O bebê reconhecia o cheiro dela, o toque, o som da respiração. E isso acalmava Eduardo de uma forma que ele não admitiria em voz alta. José, por sua vez, começou a se aproximar mais de Helena a cada dia. No início, apenas observava de longe, desconfiado, como se tivesse medo de gostar demais e depois perder. Aos poucos, passou a fazer perguntas simples, depois comentários soltos, até que, sem perceber, já se sentava ao lado dela na cozinha enquanto ela preparava algo rápido para comer. Ele falava do colégio, dos amigos, das matérias que não gostava. Helena escutava tudo com atenção genuína, respondendo com frases simples, sem infantilizar, sem pressa. Aquilo criava um vínculo silencioso, sólido, que Eduardo percebia quando via o filho mais relaxado, mais presente. Eduardo tentava se manter ocupado. Passava horas no escritório, participava de reuniões intermináveis, assinava contratos, discutia números que antes lhe davam satisfação. Agora, muitas vezes, eram apenas distrações. Em certos momentos, ele se pegava olhando para a porta, esperando ouvir o choro do bebê, ou o som da voz de Helena atravessando o corredor. Ele não entendia bem o que sentia. Não queria dar nome àquilo. Não era carência, dizia a si mesmo. Era gratidão. Apenas isso. Gratidão profunda por alguém que havia entrado em sua casa no momento mais frágil de sua vida e sustentado o que ele não conseguia sustentar sozinho. Helena, por outro lado, tinha consciência de cada passo que dava. Sabia que estava em uma casa que não era dela, cercada por conforto que nunca havia conhecido, cuidando de uma família marcada por uma perda recente. Mantinha-se discreta. Evitava atravessar limites invisíveis. Nunca se sentava à mesa principal se não fosse convidada. Nunca entrava no escritório de Eduardo. Nunca fazia perguntas que pudessem parecer íntimas demais. Mesmo assim, havia momentos em que o silêncio entre eles dizia mais do que qualquer conversa. Como quando Eduardo chegava tarde e encontrava Helena no sofá, com o bebê dormindo em seu colo, a luz baixa, o ambiente tranquilo. Ele parava à distância, observava, sentia o peito apertar, e recuava sem dizer nada. Numa tarde mais quente, Eduardo decidiu passar um tempo no jardim. Levou José com ele, tentando criar um momento que fosse só deles. Caminharam entre as árvores, falaram sobre coisas simples, até que o choro do bebê ecoou pela casa.
José parou, olhou na direção da mansão e depois para o pai. Ele está com fome, disse com naturalidade. Eduardo assentiu. Não sentiu o desespero que costumava sentir antes. Havia uma confiança nova, quase automática, de que tudo estava sob controle. Voltaram devagar, e ao entrar, encontraram Helena já caminhando pelo corredor, balançando o bebê com delicadeza. Está tudo bem, disse ela, antes mesmo que Eduardo perguntasse. Eduardo agradeceu com um aceno discreto. José sorriu, satisfeito, e subiu para o quarto. Helena seguiu para o quarto do bebê, e Eduardo ficou parado no corredor por alguns segundos, sentindo uma estranha mistura de alívio e inquietação. Nos dias seguintes, a convivência se intensificou de forma natural. Eduardo passou a jantar mais vezes em casa. José insistia para que Helena se sentasse à mesa. No começo, ela recusava. Depois, começou a aceitar, sempre com certa timidez. As conversas eram simples, mas cheias de pequenos gestos que criavam intimidade. Um prato passado, um copo servido, um olhar que se cruzava sem intenção. Eduardo começou a perceber detalhes em Helena que antes passavam despercebidos. O jeito como ela prendia o cabelo quando precisava fazer algo mais rápido. A expressão concentrada quando o bebê não dormia. O sorriso discreto quando José contava algo engraçado. Eram coisas pequenas, mas que se acumulavam. Helena também observava Eduardo, embora tentasse não fazê-lo. Via o cansaço nos ombros dele, a forma como ele ficava em silêncio quando achava que ninguém estava olhando, o esforço que fazia para parecer firme diante dos filhos. Aquilo despertava nela uma empatia profunda, quase dolorosa. Ela sabia que não podia se envolver emocionalmente. Sabia que sua função ali era cuidar, manter a ordem, oferecer apoio. Mas sentimentos não seguem regras. Eles surgem nos intervalos, nos gestos simples, nas rotinas compartilhadas. Em uma noite particularmente silenciosa, o bebê demorou a dormir. Helena caminhava pelo quarto, cantando baixo, enquanto Eduardo observava da porta. Ele não entrou. Apenas ficou ali, apoiado na parede, sentindo algo se reorganizar dentro dele. Quando o bebê finalmente adormeceu, Helena se virou e encontrou Eduardo ali. Por um instante, os dois ficaram em silêncio. Não havia constrangimento, apenas uma consciência mútua da presença um do outro. Ele está mais tranquilo hoje, disse Eduardo, quebrando o silêncio. Helena assentiu. Disse que às vezes os bebês sentem quando o ambiente está mais calmo. Eduardo ouviu aquilo como se fosse mais do que uma observação técnica. Como se fosse uma verdade maior sobre aquela casa. Ele agradeceu novamente, com mais peso na voz do que pretendia. Helena respondeu com um sorriso simples, dizendo que fazia apenas o que era necessário. Eduardo sabia que não era verdade. Havia algo a mais ali, algo que não se ensinava, não se contratava. Ao sair do quarto, Eduardo sentiu uma certeza estranha se formar. Não sobre o futuro, nem sobre decisões concretas. Mas sobre o presente. Aquela casa não estava mais em colapso. Ainda havia dor, ainda havia ausência, mas havia também cuidado, continuidade, algo que se reconstruía lentamente. Helena voltou para o quarto do bebê, ajeitou o cobertor, sentou-se na poltrona e respirou fundo. Sabia que estava envolvida demais. Sabia que precisava manter os pés no chão. Ainda assim, não conseguiu evitar a sensação de pertencimento que começava a surgir. José, do andar de cima, observava tudo com olhos atentos. Ele não entendia os sentimentos dos adultos, mas percebia quando algo mudava. E aquela mudança lhe trazia segurança. A casa seguia viva naquela noite. Não por grandes acontecimentos, não por declarações ou promessas. Mas porque, silenciosamente, cada um começava a ocupar um lugar que antes estava vazio. A manhã começou antes do habitual naquela casa. Eduardo acordou com o som distante do bebê resmungando, não exatamente chorando, mas reclamando em intervalos curtos, como se testasse a própria voz. Ele ficou alguns segundos deitado, olhando para o teto alto do quarto, percebendo algo que não sentia havia muito tempo. Não havia pânico. Apenas atenção. Levantou-se, vestiu uma camisa simples e saiu no corredor ainda silencioso. A casa parecia suspensa, como se estivesse prendendo a respiração. Ao se aproximar do quarto do bebê, ouviu o canto baixo de Helena, quase um sussurro. Parou antes de entrar, apoiou-se no batente da porta e observou. Helena estava sentada na poltrona,
o bebê encostado em seu peito, os olhos semicerrados, sugando com calma. A cena tinha uma tranquilidade que não combinava com o tamanho da casa nem com a dor que ainda existia ali. Era íntima, doméstica, verdadeira. Eduardo sentiu algo apertar no peito, mas não desviou o olhar. Ele entrou sem fazer barulho. Helena percebeu sua presença apenas quando ele se aproximou um pouco mais. Os olhos dela se levantaram, encontraram os dele, e nenhum dos dois disse nada. Não havia necessidade. O bebê continuou tranquilo, como se nada ao redor pudesse perturbá-lo. Eduardo sentou-se na outra poltrona, mantendo certa distância. Observava cada gesto de Helena com atenção quase excessiva. O modo como ela segurava o bebê, como ajustava o braço, como respirava fundo para manter o ritmo calmo. Aquilo tudo parecia natural demais para ser apenas uma função contratada. Quando o bebê terminou, Helena o acomodou com cuidado, colocou-o no berço e ficou ali por alguns segundos, observando, certificando-se de que ele realmente dormia. Só então se virou para Eduardo. Ele dormiu rápido hoje, disse ela em voz baixa. Eduardo assentiu. Respondeu que tinha percebido. A conversa não avançou. Ficaram ali mais alguns segundos, compartilhando o silêncio. Depois, Helena saiu do quarto, deixando Eduardo sozinho com o filho. Ele se aproximou do berço. Olhou para o bebê como se estivesse vendo algo novo, mesmo já tendo feito aquilo tantas vezes. Havia menos medo agora. Menos insegurança. Ainda não se sentia completo, mas já não se sentia quebrado. Mais tarde, durante o café da manhã, José apareceu mais cedo do que o normal. Sentou-se à mesa, comeu em silêncio por alguns minutos, até olhar para Helena. Ele já dormiu? Perguntou. Helena respondeu que sim. José pareceu aliviado. Eduardo observou a troca com atenção. O filho mais velho estava diferente. Mais atento, mais responsável, como se tivesse assumido um papel invisível naquela nova configuração da família. José começou a contar algo da escola, uma situação simples, mas falava com entusiasmo. Helena escutava, comentava, fazia perguntas. Eduardo percebeu que o filho se sentia seguro o suficiente para falar sem medir palavras. Aquilo era novo. Depois do café, Eduardo foi para o escritório, mas não conseguiu se concentrar. Abriu documentos, respondeu mensagens, participou de uma chamada rápida, mas a mente voltava sempre para casa, para o andar de cima, para o quarto do bebê. Para Helena. Ele se irritou consigo mesmo. Não queria depender emocionalmente de ninguém. Já tinha perdido demais. Ainda assim, era impossível negar que algo havia mudado desde a chegada dela. A casa não funcionava apenas. Ela respirava. No meio da manhã, Helena levou o bebê para o jardim. O dia estava claro, o vento leve. Eduardo observou pela janela do escritório. Viu Helena caminhar devagar, falando baixo, apontando coisas simples como se o bebê pudesse entender. Parou perto de uma árvore, sentou-se no banco e ficou ali, tranquila. Eduardo sentiu vontade de descer. Não o fez de imediato. Ficou observando por mais alguns minutos, até decidir fechar o laptop e sair. No jardim, Helena percebeu sua presença de longe. Não se levantou. Apenas esperou. Eduardo se aproximou, sentou-se ao lado dela, mantendo um espaço respeitoso. Ele gosta de ficar aqui, disse ela. Eduardo respondeu que o jardim sempre foi um lugar tranquilo. Ficaram ali, olhando o bebê, o movimento das folhas, o céu aberto. A conversa veio aos poucos, sem profundidade aparente. Comentaram sobre o clima, sobre a rotina do bebê, sobre José. Helena mencionou que José estava mais atento, que parecia querer ajudar. Eduardo concordou, disse que o filho tinha amadurecido rápido demais. Helena respondeu que, às vezes, isso acontecia quando as crianças sentiam que alguém precisava delas. Eduardo sentiu o peso daquilo. Não respondeu de imediato. Apenas assentiu. Ao longo do dia, a casa se manteve nesse ritmo sereno. Nada extraordinário aconteceu. E, ainda assim, tudo parecia diferente. Eduardo almoçou em casa. Helena sentou-se à mesa novamente, desta vez sem resistência. José falou mais do que o habitual. O bebê dormiu entre um momento e outro. À tarde, Helena organizava algumas coisas no quarto do bebê quando Eduardo apareceu na porta. Perguntou se precisava de algo. Ela respondeu que não.
Ele ficou ali mesmo assim. Eduardo começou a falar sobre o trabalho, algo que raramente fazia. Comentou sobre decisões, pressões, responsabilidades. Não esperava conselhos. Apenas falava. Helena escutava, com atenção, sem interromper. Quando ele terminou, ela disse apenas que ele parecia carregar muita coisa sozinho. A frase ficou no ar. Eduardo não respondeu, mas sentiu como se alguém tivesse tocado exatamente no ponto que ele evitava. Mais tarde, José pediu ajuda com uma tarefa da escola. Eduardo tentou ajudar, mas se atrapalhou. Helena acabou se juntando a eles. Os três ficaram sentados na mesa, rindo de pequenos erros, corrigindo juntos. A cena tinha uma normalidade quase desconcertante. Eduardo percebeu que estava sorrindo. Não um sorriso educado ou automático. Um sorriso real. Aquilo o surpreendeu. Quando a noite chegou, o cansaço veio junto. O bebê ficou mais inquieto. Helena caminhava pela casa, tentando acalmá-lo. Eduardo acompanhava com o olhar, oferecendo ajuda sem saber exatamente como. Em determinado momento, Helena pediu que ele segurasse o bebê enquanto ela buscava algo. Eduardo hesitou por um segundo, depois estendeu os braços. Sentiu o peso pequeno, o calor, o movimento leve. O bebê se ajustou contra ele, como se reconhecesse aquele colo. Eduardo ficou imóvel, respirando devagar. Sentiu algo se alinhar dentro dele. Helena voltou, observou a cena, e não disse nada. Apenas deixou que aquele momento existisse. José apareceu no corredor, viu o pai com o bebê no colo, e parou. Ficou olhando, em silêncio. Não interrompeu. Aquele instante parecia importante demais. Helena pegou o bebê de volta depois de alguns minutos. Eduardo sentiu uma estranha vontade de continuar segurando, mas não disse nada. Acompanhou-os até o quarto. Mais tarde, já com a casa mais quieta, Eduardo ficou sozinho na sala. Pensava em como tudo havia mudado sem que ele percebesse exatamente quando. Não havia decisões tomadas, não havia promessas, não havia planos. Apenas uma sequência de dias que se encaixavam. Helena, no quarto do bebê, ajeitava as últimas coisas da noite. Sentia-se cansada, mas não exausta. Havia uma sensação de propósito ali. Ao mesmo tempo, uma linha invisível que ela sabia não poder cruzar. Ela pensava em Eduardo mais do que gostaria. Pensava em José. Pensava naquela casa que começava a parecer menos estranha, menos distante. No andar de cima, José se deitou pensando no dia. Pensando no pai, no irmão, em Helena. Não entendia tudo, mas sentia que algo bom estava acontecendo. Algo que o fazia dormir mais tranquilo. A casa permaneceu acordada por mais algum tempo. Não em movimento, mas em presença. Cada um em seu espaço, consciente do outro, ligados por uma rotina que deixava de ser apenas sobrevivência para se tornar convivência. E, sem que ninguém dissesse nada, aquela família seguia se reorganizando por dentro. O dia amanheceu nublado, com um vento frio atravessando os corredores da casa e trazendo um cheiro úmido de terra que entrava pelas janelas entreabertas. Eduardo percebeu isso logo ao acordar. Não era apenas o clima que estava diferente. Havia uma inquietação leve no ar, como se algo estivesse prestes a se mover, mesmo que ninguém soubesse exatamente o que. Ele levantou-se cedo, antes de José e do bebê. Desceu as escadas em silêncio e foi até a cozinha. Preparou o próprio café, algo que não fazia havia meses. O barulho da cafeteira quebrando o silêncio soava quase reconfortante. Enquanto esperava, ficou encostado na bancada, olhando pela janela para o jardim ainda molhado do sereno da madrugada. Pensou na própria vida, em tudo que tinha construído fora dali e em como, dentro daquela casa, ainda se sentia um aprendiz. Helena apareceu pouco depois, com o bebê nos braços. Ela usava uma blusa simples, os cabelos presos de qualquer jeito, o rosto sem maquiagem. Mesmo assim, havia algo firme nela, uma serenidade que Eduardo notava cada vez mais. "Bom dia", disse ela em tom baixo. Eduardo respondeu e se aproximou, olhando para o bebê. Ele estava acordado, calmo, observando tudo ao redor com atenção curiosa. Eduardo sentiu um aperto leve no peito, misto de orgulho e receio. "Ele dormiu bem?" perguntou. Helena disse que sim, que a noite tinha sido tranquila. Colocou o bebê no carrinho e começou a preparar a mamadeira complementar,
seguindo a rotina que haviam ajustado juntos nos últimos dias. Eduardo observava cada passo, memorizando, como se tivesse medo de esquecer algo importante. José apareceu bocejando, ainda de pijama. Sentou-se à mesa e ficou olhando o irmão por alguns segundos antes de pegar um pão. Eduardo percebeu o olhar do filho mais velho. Não era curiosidade apenas. Era cuidado. O café da manhã transcorreu sem pressa. Conversaram pouco, mas não havia desconforto. Apenas aquele silêncio que já não machucava. Quando José saiu para se arrumar para a escola, Eduardo acompanhou com o olhar até ele desaparecer no corredor. Depois que José saiu, Eduardo avisou que precisaria ir à cidade resolver algumas coisas. Helena assentiu. Disse que cuidaria de tudo. Não houve explicações excessivas nem pedidos de confirmação. A confiança estava ali, mesmo que ainda não fosse nomeada. Eduardo saiu dirigindo pelas ruas da cidade, observando o movimento, as lojas abrindo, os vendedores conversando nas calçadas. O contraste com sua casa era inevitável. Lá fora, a vida seguia no ritmo de sempre. Dentro da casa, tudo parecia suspenso, em transformação lenta. No escritório, ele tentou se concentrar. Havia decisões importantes a tomar, reuniões, números que exigiam atenção. Ainda assim, a mente voltava para casa com frequência. Pensava em Helena, no bebê, em José. Pensava em como aquilo tudo tinha começado de forma inesperada e em como agora parecia impossível imaginar a rotina sem aquela presença. Enquanto isso, na casa, Helena organizava os afazeres do dia. Lavava roupas, arrumava o quarto do bebê, preparava o almoço simples que sabia que Eduardo gostava. Entre uma tarefa e outra, observava o bebê, conversava com ele, apontava detalhes da casa como se estivesse apresentando um novo mundo. O bebê reagia com pequenos movimentos, sons quase imperceptíveis. Helena sorria sozinha, sentindo um vínculo que crescia a cada dia. Ao mesmo tempo, mantinha um cuidado silencioso para não ultrapassar limites que ela mesma se impunha. Mais tarde, Helena levou o bebê para o quarto de José. Queria arrumar algumas coisas e sabia que o menino gostava de ajudar. Quando José voltou da escola, encontrou o irmão no berço improvisado no quarto, enquanto Helena dobrava roupas. Ele ficou ali por alguns minutos, observando. Depois se aproximou devagar e perguntou se podia segurar a mão do bebê. Helena assentiu. José tocou com cuidado, como se tivesse medo de quebrar algo frágil. O bebê reagiu apertando de leve o dedo do irmão. José sorriu, um sorriso contido, orgulhoso. Helena percebeu aquele momento e sentiu um aperto no peito. Aquela ligação entre os dois irmãos se fortalecia de forma natural, sem esforço. Era algo que nenhum planejamento poderia ter criado. À tarde, o tempo fechou ainda mais. O céu escureceu, e uma chuva fina começou a cair. O som da água batendo nas janelas trouxe uma sensação de recolhimento. Helena fechou algumas cortinas, acendeu luzes mais quentes. A casa ficou envolta em um clima acolhedor. Eduardo chegou mais cedo do que o esperado. Entrou na casa tirando o casaco, sentindo o cheiro de comida no ar. Foi recebido por José, que correu até ele para contar alguma novidade da escola. Eduardo ouviu com atenção, algo que também vinha se tornando mais frequente. No fundo da casa, Helena terminava de preparar o jantar. Quando Eduardo entrou na cozinha, os dois trocaram um olhar rápido. Não havia constrangimento, mas havia algo não dito. Uma consciência crescente da importância que um tinha assumido na vida do outro. Durante o jantar, Eduardo comentou que precisaria viajar nos próximos dias. A frase caiu na mesa como um objeto pesado. José parou de comer por um instante. Helena manteve o rosto neutro, mas o corpo enrijeceu levemente. Eduardo percebeu a reação, mesmo sem ninguém dizer nada. Explicou que seria uma viagem curta, necessária, que voltaria logo. Tentava convencer a si mesmo enquanto falava. Depois do jantar, Helena colocou o bebê para dormir. José foi para o quarto fazer a lição. Eduardo ficou na sala, olhando a chuva cair do lado de fora. Sentia-se dividido. Sabia que precisava manter o controle do trabalho, mas também sabia que sua ausência agora tinha um peso diferente. Helena voltou à sala e sentou-se em uma das poltronas. Não falou da viagem. Comentou apenas que o bebê estava mais sensível naquele dia. Eduardo assentiu, sentindo um incômodo que não conseguia explicar. Eles conversaram sobre assuntos simples.
A escola de José, a rotina da casa, pequenos ajustes necessários. A conversa fluía, mas havia uma tensão discreta, quase imperceptível, pairando entre eles. Em determinado momento, Eduardo falou sobre o passado. Não entrou em detalhes. Apenas comentou que nunca tinha aprendido a lidar bem com perdas e mudanças. Helena escutou em silêncio, respeitando o espaço dele. Quando falou, disse apenas que algumas coisas não se resolvem com controle, mas com presença. A frase ficou ecoando na mente de Eduardo. Ele sabia que aquilo dizia respeito a mais do que parecia. A noite avançou. José foi dormir. O bebê acordou uma vez e foi acalmado rapidamente. A casa voltou ao silêncio habitual. Eduardo caminhou pelos corredores, sentindo a familiaridade crescer junto com o medo novo, o medo de perder aquilo que ainda nem tinha coragem de nomear. Helena, no quarto do bebê, observava o pequeno dormir. Pensava na viagem de Eduardo, na responsabilidade que ficaria sobre seus ombros, e em como aquela casa tinha se tornado importante demais em tão pouco tempo. No quarto, Eduardo se deitou sem conseguir dormir de imediato. Pensava nas decisões que teria de tomar, nos caminhos que se abriam e nos que talvez precisassem ser deixados para trás. Sabia que algo estava se transformando, silenciosamente, dentro dele e ao redor. A chuva continuou caindo lá fora, constante, como se lavasse o que estava antigo e preparasse o terreno para algo novo. Dentro da casa, cada personagem carregava seus próprios pensamentos, suas próprias dúvidas, enquanto a história avançava sem pedir permissão. A manhã começou com a casa ainda envolta pelo silêncio deixado pela chuva da noite anterior. O céu estava claro, mas o ar seguia pesado, como se carregasse algo que ainda não tinha se definido. Eduardo acordou cedo, antes do despertador. Ficou alguns minutos sentado na cama, olhando as próprias mãos, sentindo o peso de decisões que vinham se acumulando sem pedir licença. Ele se levantou, tomou um banho rápido e desceu. Encontrou Helena na cozinha, preparando o café. O bebê estava no carrinho, acordado, observando tudo com atenção. Helena falava baixo, explicando cada movimento como se ele pudesse entender. Eduardo parou na porta por um instante antes de entrar, absorvendo aquela cena que já fazia parte da rotina, mas ainda o surpreendia. "Bom dia", disse ele. Helena respondeu com um sorriso contido. Não houve menção à viagem. O assunto permanecia ali, invisível, ocupando espaço entre eles. Eduardo serviu o café para si mesmo e sentou-se à mesa. Observou Helena alimentar o bebê, depois ajeitá-lo com cuidado. Cada gesto parecia ter um significado maior do que deveria. José apareceu pouco depois, com a mochila nas costas. Estava mais quieto do que o normal. Comeu rápido, trocou poucas palavras. Antes de sair, se aproximou do irmão, tocou de leve sua mão, depois olhou para o pai. "Você vai sair hoje?" perguntou. Eduardo respondeu que sim, mas que voltaria no fim do dia. José assentiu, mas o olhar revelava uma tensão maior do que a resposta exigia. Ele saiu, deixando a casa novamente num silêncio atento. Ao longo da manhã, Eduardo tentou se concentrar nos assuntos do trabalho. Atendeu ligações, resolveu pendências, mas a mente insistia em voltar para casa. Em alguns momentos, pensava em ligar para Helena, perguntar se estava tudo bem, mas se conteve. Não queria parecer dependente, embora sentisse que já era. Helena manteve a rotina. Lavou roupas, organizou armários, cuidou do bebê. Em alguns momentos, parava apenas para observá-lo, sentindo uma mistura de responsabilidade e apego. Sabia que aquela ligação era profunda, mas também sabia que tinha limites. Limites que ela se esforçava para respeitar, mesmo quando o coração ameaçava ultrapassá-los. No meio da manhã, Helena levou o bebê para o quintal. O sol havia aparecido, tímido, refletindo nas folhas ainda molhadas. Ela se sentou no banco de madeira, embalando o carrinho com o pé enquanto conversava baixinho. O bebê reagia com pequenos sons, movimentos leves. Helena sorria, sentindo o tempo passar de outra forma ali. Eduardo chegou mais cedo do que o previsto. Parou o carro no portão e ficou alguns segundos antes de entrar. Observou Helena no jardim, o bebê tranquilo, o cenário simples. Aquilo tudo contrastava com o mundo que ele conhecia, feito de números, contratos e urgências. Sentiu um aperto no peito, uma vontade estranha de proteger aquele momento de qualquer interferência. Ele entrou no jardim sem anunciar a presença.
Helena percebeu quando ele já estava perto. Os dois trocaram um olhar silencioso. Eduardo se aproximou, inclinou-se para ver o bebê. O pequeno parecia atento, os olhos abertos, calmo. Ele está bem, disse Helena. Eduardo assentiu. Ficaram ali por alguns minutos, sem dizer mais nada. O vento balançava as folhas, o som distante da rua lembrava que o mundo continuava girando. Dentro da casa, mais tarde, Eduardo tentou ajudar com algumas tarefas. Preparou o almoço junto com Helena, mesmo atrapalhando mais do que ajudando. Houve pequenos momentos de riso contido, trocas rápidas de olhares. Nada explícito, mas tudo carregado de significado. Durante o almoço, Eduardo comentou sobre o trabalho, sobre pressões que vinham aumentando. Falou de responsabilidades que pareciam não diminuir nunca. Helena escutava com atenção, respondendo apenas quando necessário. Em certo momento, disse que ele parecia cansado de tentar sustentar tudo sozinho. A frase ficou no ar. Eduardo não respondeu de imediato. Engoliu em seco, continuou comendo. Sabia que ela tinha razão, mesmo sem conhecer todos os detalhes. À tarde, José voltou da escola mais cedo. Entrou em casa animado, contando sobre uma atividade que tinha feito. Eduardo se esforçou para ouvir tudo, para estar presente. Helena observava de longe, percebendo a tentativa sincera de aproximação. José pediu para o pai ajudá-lo com um trabalho da escola. Sentaram-se na mesa da sala. O bebê dormia no quarto. Helena organizava algumas coisas, mas mantinha um ouvido atento à conversa. Eduardo se atrapalhou em alguns momentos. José corrigiu com naturalidade. Não havia cobrança, apenas cooperação. O tempo passou rápido. Quando perceberam, o fim da tarde se aproximava. A luz mudava, entrando mais suave pelas janelas. A casa parecia se adaptar a esse novo ritmo, mais humano, menos rígido. No início da noite, o bebê ficou inquieto. Chorou mais do que o habitual. Helena tentou acalmá-lo, caminhando pela casa, cantando baixo. Eduardo observava, sentindo uma inquietação crescer dentro dele. Em determinado momento, pediu para tentar. Helena entregou o bebê a ele sem hesitar. Eduardo segurou com cuidado, ajustando o corpo pequeno contra o seu. Caminhou devagar, respirando fundo. O choro diminuiu, depois cessou. O bebê se acalmou, encostando a cabeça no peito do pai. Eduardo sentiu os olhos arderem. Ficou parado, com medo de se mover e quebrar aquele equilíbrio. Helena observava, em silêncio, respeitando o momento. José apareceu no corredor, parou ao ver a cena. Não disse nada. Apenas ficou ali, absorvendo. Depois de alguns minutos, Helena pegou o bebê de volta e o levou para o quarto. Eduardo ficou na sala, sentado, tentando entender o que sentia. Havia alegria, medo, gratidão e uma sensação de vulnerabilidade que ele não sabia lidar. Mais tarde, quando a casa já estava mais quieta, Eduardo chamou Helena para conversar. Sentaram-se na mesa da cozinha. Ele falou sobre a viagem novamente, explicou melhor suas preocupações. Não pediu opinião diretamente, mas esperava algo. Helena ouviu tudo com atenção. Quando respondeu, foi cuidadosa, escolhendo as palavras. Disse que a casa tinha encontrado um equilíbrio frágil, que mudanças sempre traziam impacto. Não falou o que ele deveria fazer. Apenas deixou claro que tudo tinha consequências, mesmo as escolhas feitas por necessidade. Eduardo sentiu o peso daquilo. Sabia que não poderia adiar decisões para sempre. Ao mesmo tempo, sentia que cada passo agora precisava ser pensado não apenas em termos práticos, mas emocionais. A conversa terminou sem conclusão. Helena se levantou para cuidar do bebê novamente. Eduardo ficou sozinho na cozinha, olhando a mesa vazia, sentindo que algo dentro dele estava se reorganizando, mesmo sem forma definida. No quarto, Helena observava o bebê dormir. Pensava em tudo o que estava acontecendo, na responsabilidade que carregava, nos sentimentos que tentava manter sob controle. Sabia que aquela história estava longe de ser simples. José, já deitado, pensava no pai segurando o irmão, em Helena sempre por perto, na casa que já não parecia tão vazia quanto antes. Não entendia tudo, mas sentia que algo importante estava em movimento. A noite avançou. Eduardo subiu para o quarto, deitou-se, mas o sono demorou.
Pensava nas escolhas feitas ao longo da vida, no que havia priorizado, no que talvez tivesse deixado escapar. Agora, pela primeira vez em muito tempo, sentia que precisava aprender algo novo. A casa permaneceu silenciosa, mas não vazia. Cada um, em seu espaço, sentia o peso e a delicadeza do momento, enquanto os laços entre eles continuavam a se fortalecer de forma silenciosa e inevitável. O dia amanheceu claro, com um sol firme atravessando as janelas e iluminando a casa de um jeito diferente. Não era apenas a luz. Havia uma sensação de encerramento no ar, como quando algo encontra finalmente seu lugar sem precisar ser anunciado. Eduardo acordou cedo, mas dessa vez não havia aperto no peito nem ansiedade imediata. Havia uma calma cautelosa, construída ao longo de semanas de tentativas, erros e pequenas vitórias silenciosas. Ele se levantou, abriu a janela do quarto e respirou fundo. O jardim estava verde, cuidado, vivo. Pensou em como aquele espaço tinha mudado junto com ele. Antes, era apenas um detalhe estético. Agora, era cenário de encontros, de silêncios compartilhados, de reconstrução. Desceu as escadas e encontrou Helena na cozinha, como já se tornará habitual. O bebê estava no carrinho, acordado, atento. Helena conversava com ele, descrevendo o dia, como se apresenta-se o mundo com palavras simples. Eduardo parou por um instante, observando. Não sentiu choque nem confusão. Sentiu pertencimento. Bom dia, disse ele, aproximando-se. Helena sorriu. Um sorriso mais aberto do que antes, menos contido. Eduardo se inclinou para ver o bebê. O pequeno reagiu com um som suave, mexendo os braços. Eduardo sentiu o coração aquecer. Aquela reação, simples e espontânea, ainda parecia um presente. José apareceu logo depois, já vestido, pronto para a escola. Sentou-se à mesa e começou a comer enquanto contava algo sobre uma apresentação que teria naquele dia. Eduardo ouviu com atenção, fazendo perguntas, demonstrando interesse real. José percebeu. Falava com mais segurança, mais entusiasmo. Antes de sair, José se aproximou do pai e o abraçou rápido, sem aviso. Eduardo ficou surpreso por um segundo, depois retribuiu. Helena observou a cena com discrição, sentindo um nó suave na garganta. Depois que José saiu, Eduardo comentou que não iria viajar. Falou de forma simples, sem discurso. Disse que havia reorganizado compromissos, delegado responsabilidades, decidido ficar. Helena não respondeu de imediato. Apenas assentiu, absorvendo a informação. Mas seus olhos revelaram algo próximo de alívio. O dia seguiu com uma leveza diferente. Eduardo passou a manhã em casa, resolvendo assuntos à distância, sem pressa. Em alguns momentos, ajudava Helena com o bebê. Em outros, apenas observava. Estava aprendendo a estar presente sem tentar controlar tudo. No fim da manhã, segurou o bebê por mais tempo. Caminhou pela casa, falou baixo, mostrou objetos, descreveu espaços. Sentia-se estranho e, ao mesmo tempo, natural. Como se aquele papel sempre tivesse sido dele, mas só agora estivesse sendo ocupado de verdade. Helena observava à distância, respeitando o momento. Sentia orgulho, mas também uma emoção contida. Sabia que aquela mudança não vinha sem esforço. Eduardo estava abrindo mão de partes antigas de si mesmo para construir algo novo. O almoço foi preparado juntos. Houve risos, pequenas trapalhadas, uma sensação de rotina compartilhada. A mesa parecia mais cheia, mesmo com poucas pessoas. O bebê dormiu durante boa parte do tempo, tranquilo. À tarde, Eduardo decidiu levar José à escola, algo que não fazia muito tempo. Helena ficou com o bebê. Quando voltaram, José falava animado sobre o trajeto, sobre conversas simples que tiveram no carro. Eduardo escutava, sentindo-se presente de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Em casa, Helena estava na sala, com o bebê acordado. José se aproximou do irmão, contou algo da escola como se ele pudesse entender. Helena sorriu, percebendo a conexão cada vez mais forte entre os dois. O fim da tarde trouxe uma luz dourada que entrou pela casa, mudando as cores do ambiente. Eduardo sentou-se no sofá, cansado, mas satisfeito. Helena se aproximou com o bebê nos braços. Você quer segurá-lo? Perguntou. Eduardo estendeu os braços sem hesitar. Pegou o bebê, sentiu o peso, o calor,
o ajuste natural do corpo pequeno contra o seu. O bebê se acomodou, tranquilo. Helena sentou-se ao lado, mantendo uma distância curta, confortável. Ficaram assim por alguns minutos, em silêncio. Não havia necessidade de palavras. O momento dizia tudo. Mais tarde, quando o bebê dormiu, Eduardo e Helena ficaram na cozinha. Conversaram sobre coisas simples, sobre o dia, sobre José. Em determinado momento, Eduardo falou sobre o que sentia. Não usou grandes palavras. Disse apenas que tinha aprendido mais nos últimos meses do que em anos de trabalho. Disse que aquela casa tinha deixado de ser apenas um lugar e se tornado um lar de verdade. Helena ouviu, emocionada, mas firme. Quando falou, disse que também tinha aprendido muito ali. Sobre cuidado, sobre limites, sobre escolhas. Disse que nunca tinha planejado nada daquilo, mas que agora se sentia parte daquela história. Eduardo olhou para ela com atenção. Pela primeira vez, não havia medo no olhar. Apenas clareza. Ele disse que sabia que tudo precisava ser construído com calma, respeito e verdade. Que não queria promessas vazias nem decisões precipitadas. Queria apenas continuar, do jeito que estavam, permitindo que o tempo fizesse sua parte. Helena assentiu. Um sorriso discreto, mas verdadeiro, surgiu em seu rosto. Havia ali um acordo silencioso, mais forte do que qualquer palavra. À noite, José pediu para dormir mais cedo. Estava cansado, mas feliz. Eduardo o acompanhou até o quarto. Conversaram um pouco, riram de algo bobo. Antes de apagar a luz, José disse que gostava de ver a casa daquele jeito. Eduardo entendeu mais do que o menino conseguia explicar. No quarto do bebê, Helena fazia os últimos cuidados. Eduardo apareceu na porta, observou por alguns segundos, depois entrou. Ajudou a ajeitar o berço, conferiu tudo. Quando o bebê se acomodou e adormeceu, os dois ficaram ali, olhando. Eduardo sentiu os olhos marejarem. Não tentou esconder. Helena percebeu. Não disse nada. Apenas colocou a mão sobre o braço dele, um gesto simples, suficiente. Mais tarde, na sala, Eduardo sentou-se sozinho por alguns minutos. Pensava em tudo o que havia acontecido desde aquele dia em que entrou em casa e se deparou com uma cena que mudou tudo. Pensava em como o choque inicial havia se transformado em aprendizado, em como a dor havia dado espaço a algo novo. Helena se aproximou e sentou-se ao lado dele. Não houve declarações grandiosas. Apenas a certeza de que estavam no mesmo caminho. A casa estava silenciosa, mas cheia. Cheia de vida, de possibilidades, de afeto reconstruído. Eduardo sabia que ainda haveria desafios, dias difíceis, inseguranças. Mas, pela primeira vez, sentia-se preparado para enfrentá-los não sozinho, mas junto. No andar de cima, José dormia tranquilo. No quarto ao lado, o bebê respirava em ritmo constante. Na sala, Eduardo e Helena compartilhavam o silêncio mais confortável que já haviam conhecido. Aquela família, formada de maneira inesperada, encontrava ali seu equilíbrio. Não perfeito, mas real. Não idealizado, mas verdadeiro. E Eduardo, o homem que sempre acreditou que tudo se resolvia com controle e dinheiro, finalmente entendia que algumas coisas só se constroem com presença, entrega e tempo. Fim. Chegou até o fim? Então escreve surpresa nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.